Pessoal, bom dia para vocês. Vou fazer aqui com vocês agora a correção dos exercícios da segunda quinzena de julho. A gente vai falar sobre circunferência, círculo e questão do comprimento da circunferência. Antes de começar a fazer aqui os exercícios, eu vou explicar para vocês o que seria o círculo e a circunferência. Aqui dois modelos. Isso aqui é um círculo, porque o círculo é toda essa região interna. Isso aqui é a circunferência. Pensando em objetos, a circunferência é como se ela fosse um anel, tá? O anel, a aliança. E se você pensasse aqui no círculo, poderia ser uma pizza. Então a pizza toda seria o círculo. A parte aqui que contorna a borda é que a gente chama de circunferência. A definição matemática de círculo e circunferência. Você vai ter um ponto aqui que a gente chama de ponto C, que é o centro. E uma distância que vai do centro até o fim da circunferência chamada de R. Ó. Nas duas situações. Ó. Então o que seria o círculo na definição matemática? O círculo é a reunião de todos os pontos que vão ter uma distância do centro aqui menor ou igual a R. Então, o círculo é a reunião de todos os pontos que vão ter uma distância desse ponto até o centro da circunferência menor ou igual a R. Isso aqui é o jeito que a matemática define. Já a circunferência é a reunião de todos os pontos que vão estar a uma distância do centro exatamente igual ao raio, tá bom? Esse é o círculo, essa é a circunferência. Pensando nos objetos, igual eu falei para vocês, a aliança, a circunferência, quando você pega uma rotatória, aquela parte do meio fio que contorna a rotatória seria uma circunferência. E o círculo poderia ser uma pizza, poderia ser um bolo, uma moeda. É um círculo. Deixa eu ver se eu acho a moeda aqui para explicar para vocês. Então aqui, ó, isso é a região circular toda. Aí essa parte seria a circunferência, tá bom? Tá. Agora vamos para os exercícios. Os exercícios 1, 2, 4 e acho que o 6, eles são só de leitura e pesquisa. Então não tem como corrigir isso porque cada pesquisa é uma pesquisa diferente. Vamos para 3. Existe diferença entre o círculo e a circunferência? Se sim, quais? Existe. Qual que é a diferença? A circunferência é a região externa e o círculo é toda essa região interna preenchida, tá bom? Aí vocês colocam a palavra de vocês, lembrando do que eu falei aqui, tá? Até pode citar alguns exemplos. 5. O 5 ele é uma explicaçãozinha. Ele fala assim, como você mede objetos circulares. Aí ele coloca o seguinte, use um barbante para medir quanto mede o comprimento, contorno de objetos como lata de extrato de tomate, lata de leite ninho, pneu de bicicleta e outros objetos que têm a forma circular. Após fazer as medições, preencha a tabela a seguir. Está aqui do outro lado. Então eu tenho um corretivo aqui, gente. Como que eu posso medir o contorno desse corretivo? Ele dá a ideia de você usar um barbante. Eu não tenho um barbante aqui, mas poderia ser assim, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja um barbante. Você vai envolver o corretivo. Envolveu, ó. Tira aqui. Depois de tirar, você vai segurar firme aqui essas duas partes, aqui é o começo e o fim, e coloca numa régua. Aí você sabe qual que é o comprimento da região da circunferência. Aqui eu coloquei um exemplo de uma medição que eu fiz. Foi numa latinha que era um recipiente de guardar sorvete. Latinha não, é uma embalagenzinha de plástico, aquelas embalagens descartáveis. Essa embalagem já tinha 5 cm de raio, 10 cm de diâmetro e o comprimento 31,4. Só para esclarecer aqui também, quando você tem um círculo e uma circunferência, vou colocar aqui, ó, duas possibilidades. Isso aqui é o raio, porque o raio é a medida que vai do meio da circunferência até o fim. E isso aqui seria o diâmetro, tá, gente?
ele vai de fora a fora da circunferência. E o diâmetro, ele vale 2 vezes o raio, tá? Então isso é o raio, isso aqui é o diâmetro, tá bom? Então eu vou fazer essas medições na circunferência. Ó. Se fosse nessa circunferência aqui, gente, o raio ele vai ser essa medida. E o diâmetro é a medida que vai de fora a fora, tá bom? Aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, o potinho de sorvete que eu medi, ele tinha 5 cm de raio, 10 de diâmetro, e o comprimento dele, que era essa região de fora, era 31,4. Aí vocês vão preencher a tabela, fazendo medições de objetos circulares. Aqui ele fala assim, depois de realizar as medições, podemos dizer que o comprimento da circunferência é quantas vezes maior que o diâmetro. Então assim, o comprimento ele é quantas vezes o diâmetro. Para saber isso, basta você dividir, nesse caso aqui são esses valores que eu tenho, o 31,4 por 10, tá bom? Você pode dividir usando a calculadora ou não, pode fazer na mão também. Quando você divide isso, o resultado é que o comprimento da circunferência que eu medi, ele era aproximadamente 3 vezes o tamanho do raio, tá? Ele dava 3,14. Só que o 3,14 está mais perto de qual número? Do 3. Por isso que é aproximadamente 3 vezes. Ok? Tá, o próximo exercício é o exercício 7. Usando a fórmula, então aqui é a fórmula que relaciona o comprimento da circunferência com o raio. O comprimento da circunferência ele vai ser aproximadamente 3 vezes o valor do diâmetro, tá bom? Então vamos lá aqui. Então, o comprimento da circunferência é dado por essa fórmula aqui. Para quem não se lembra, esse é o número π. E ele é usado geralmente com esse valor, aproximadamente 3,14. Ele fala então o seguinte, calcule o comprimento dessas circunferências. Ó. A circunferência de raio 12. Vou colocar aqui direto na fórmula, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 12. Eu vou multiplicar esses três números em sequência. Eu vou fazer 2 vezes 3,14, que é 6,28. 6,28 vezes 12 vai ser a mesma coisa que 75 centímetros e 36 partes, tá bom? Letra B de bastante. Circunferência de diâmetro 10. Então o comprimento vai ser 2 vezes o 3,14. Se o diâmetro é 10, significa que o raio é quanto? O diâmetro ele é o dobro do raio. Então se o diâmetro foi 10, qual que é o valor do raio? 2 vezes quanto que dá 10? É 2 vezes 5, tá bom? Para esse caso, o comprimento vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 3,14 vezes 15. 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 5 é 31,4 centímetros, tá bom? Letra C, o raio vai ser 5. Então seria 2 vezes 3,14 vezes 5. Então a letra C vai ser a mesma resposta da B. Não precisa nem fazer a conta porque os números são os mesmos, tá? Ele só colocou isso aqui para ver se você sabe o que é diâmetro e o que é o raio. D de dado. Diâmetro 16. Se o diâmetro é 16, qual que é o raio? O raio ele é metade do diâmetro, ele é 8. Então na fórmula vai ficar comprimento igual a 2 vezes 3,14 vezes 8, tá bom? Quanto que dá 2 vezes 3,14 vezes 8? Que vai dar 6,28. 6,28 vezes 4, gente, acho que vai dar uns 50,24 centímetros, tá bom? Então é isso. Então foram medidos esses comprimentos aqui. Quer dizer, o número 8. Considerando uma pizza tradicional, que tem 35 centímetros de raio, qual que é o comprimento da sua borda? Então assim, você vai ter uma pizza. Vou achar um objeto circular aqui, gente. Fica mais bonitinho o desenho. Então desenho aqui, fazer uma simulação, tá bom, gente?
tudo torto. Ficou pior que o desenho que eu fiz sem o auxílio do objeto. Ó. Então essa pizza ela vai ter 35 centímetros de raio, gente. É como se fosse o tamanho de uma régua mais 5 centímetros. Então é uma pizza grande até. Fora que ela vai ter 70 centímetros. O que ele pergunta é o seguinte, quanto vai medir toda essa borda aqui de fora, tá bom? É essa a pergunta que ele faz, quando ele pede para calcular o comprimento dessa circunferência. Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. É a mesma fórmula sempre, gente. Toda vez que falar comprimento da circunferência, essa fórmula aqui. Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes 35. Multiplicando esses números aí, vamos ver qual é o resultado que eu vou chegar. Vamos pensar aqui. 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 35 vai dar, acho que uns 219 centímetros, 0,80, tá bom? Então essa pizza é uma pizza grande, em 60 centímetros, a 30 é desse tamanho mais ou menos. Seria uma pizza mais ou menos assim, tá bem grandona. 9. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro médio é 80 metros. Calcule o comprimento dessa circunferência. E em seguida diga quantos metros anda uma pessoa que dá 4 voltas na praça. Ó, vamos fazer aqui de novo, gente. Desenho. Vou fazer desse outro lado aqui, tá bom? Esse fica um pouquinho mais bonitinho. Esse aqui é um creme de barbear, tá, gente? Cheiroso. Então, gente, a praça aqui tem 80 centímetros de diâmetro. Significa que, se você for andar aqui, que é o centro da circunferência, tá? Tudo isso daqui vai medir 80 metros, tá? Logo, qual vai ser o valor do raio? Considerando que o raio é só essa parte, o raio vai ser exatamente 40, tá bom? Logo, qual que vai ser aqui a continha que a gente tem que fazer? Nós queremos saber quanto que mede essa região aqui, gente, ó. Essa região de fora, tá bom? É o comprimento da circunferência. Vai ser a mesma fórmula do outro exercício, tá? Porque existe essa relação. O comprimento da circunferência, ele é aproximadamente 3 vezes o valor do diâmetro, tá? Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. Nós vimos aqui que o diâmetro da pista é 80 metros. Ó. Se o diâmetro da pista é 80, quer dizer que o raio é 40. Eu coloco 40 aqui. Essa continha vai dar 2 vezes 3,14. Eu estou gaguejando aqui, não sei porquê. 2 vezes 3,14 é exatamente 6,28. 6,28 vezes o 40, deixa eu fazer as contas aqui, deve dar 251 metros, 0,2, tá bom? Aí ele fala assim, quanto que vai andar uma pessoa que dá 4 voltas nessa praça? Se você dá uma volta inteira na praça, você andou 251 metros. Para você considerar então quanto que dá 4 voltas, é só você fazer 251 metros e 20 centímetros vezes 4. Isso vai dar 1.004 metros e 80 centímetros, tá bom? É isso. 10. Donato, patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício de sua função, que é patrulhar a região turística de Vitória e Espírito Santo. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui um formato circular de diâmetro mediano de 70 centímetros. Considerando que na última quinta-feira o Donato percorreu 21,4 km com essa bicicleta em serviço de patrulhamento, é correto afirmar que o pneu dessa bicicleta deu quantas voltas? Vamos fazer aqui, gente, ó, 10. A bicicleta que o rapaz usava, ela tem diâmetro 70
Isso quer dizer que o raio vai ser a metade, vai ser 35. Aí ele fala o seguinte, ele andou 21,4 km com essa bicicleta. Ele quer saber quantas voltas que o pneu da bicicleta deu. Primeira coisa, ó, imagina que esse é o pneu da bicicleta. Tá murcho aqui de um lado. Ele vai ter isso aqui. Tudo isso aqui. 70 centímetros. Então vou calcular o comprimento dele. Vai ser 2. Eu vou calcular o comprimento do pneu, tá? Vezes o π. Nesse exercício, ó, ele aproximou o π. Ele fala que o π vale exatamente 3, tá? Vezes o valor do raio, que é 35. Então eu vou fazer aqui 2 vezes 35, 70. 70 vezes 3 vai dar exatamente 210 centímetros, ok? E vou fazer melhor, eu vou transformar isso em metro. 210 centímetros é a mesma coisa. Vou dividir por 100 aqui, tá? A relação entre o centímetro e o metro é essa. Divide o centímetro por 100, você vai obter o metro. Então deu isso daqui. Próxima parte aqui. Ele quer saber quantas voltas que o rapaz deu, ou melhor, que o pneu deu, até chegar na distância que ele percorreu, que é de 21,4 km. Vamos pensar assim, ó. Vamos transformar isso aqui em metro primeiro. Que relação que existe entre o quilômetro e o metro? É de vezes 1000, tá? 1 quilômetro ele vale 1000 metros. Então vou multiplicar isso aqui por 1000. Eu vou ter o tanto de quilômetros que foram andados, tá? Desculpa, de metros. São 21.400 metros, tá bom? Beleza, vamos imaginar o seguinte. Se a pessoa dá uma volta, com o pneu vai dar 2,10 metros. 2 voltas seria 2,10 mais 2,10 seria 4,20. 3 voltas seria 2,10 3 vezes, que é 6,30. 4 voltas seria 2,10 vezes 4, que é 8,40, tá bom? Beleza, só que eu não vou ficar construindo isso daqui, gente, até chegar no 2.400 metros, ó, porque aqui eu continuo expandindo a tabela, uma hora vai dar 21.400 metros. Vai dar muito trabalho se eu fizer isso de 1 em 1, tá bom? Então, que estratégia que eu posso utilizar aqui, gente, para obter a resposta de uma forma mais rápida, ó. Vamos colocar aqui do lado, ó. O comprimento da roda ele é 2,10 metros. Então, nesse caso aqui, eu fiz 2 vezes 2,10 deu 4,20. 3 vezes 2,10 deu 6,30. 4 vezes 2,10 deu 8,40. Então, como que funciona aqui o número de voltas que eu quero descobrir? Vai ser o número de voltas vezes o 2,10, que vai me dar exatamente 21.400 metros, tá bom? Beleza. Então, eu posso pensar assim, ó. Eu peguei o número de voltas e multipliquei por 2,10 e deu o tanto de espaço que ele andou. Quando eu quero descobrir o número de voltas, eu tenho que fazer o contrário. Em vez de multiplicar os números ali, eu vou simplesmente dividir, tá bom? Aí tem um probleminha, tá, gente? Esse número tem vírgula e esse não tem. É o contrário, meu Deus do céu. Esse número não tem vírgula, então não tem representação decimal, e esse aqui está representado em forma decimal. Para poder fazer os cálculos, eu vou colocar a vírgula aqui e vou acrescentar o tanto de casas que tem depois da vírgula aqui, que são 2. Ó. Agora eu consigo fazer a conta. Ó. Vai ser esse número aqui. Ó. Vamos acabar de construir ele. É 2.140.000. E desse lado, ó, eu estou cortando a vírgula, tá, gente? Eliminando a vírgula. Aqui vai ser o 210. Começa a dividir, ó. Aqui vai dar uma vez. Sobra 4. Abaixo um 0. Dá para dividir 40 por 210? Não, ou melhor, não dá. Mas se eu fosse pensar assim, quantas vezes que eu vou fazer o 210 para ser menor que 40? Tem que ser 0 vezes. Ó. Porque eu consigo abaixar aqui. Agora eu vou abaixar esse 0 aqui, tá, gente? Ó. 400. Quantas vezes? Só uma vez de novo.
0. Vou emprestar aqui, vai dar 9. 3 menos 2 dá 1. Quantos zeros que eu vou ter que abaixar ali agora, gente? Tem 2 zeros, né? Abaixo de novo. Ih, meu Deus, não vai caber aqui. Agora vai ser quantas vezes, hein, gente? Vai dar bastante. 6, 7, 8, 9. 9 vezes 210. 0, 9. Dá 1890. Então eu coloco 1890. 1890 é 1900 menos 1890 dá 10, tá bom? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Aqui é 9 vezes. Deixa eu só ver aqui, me perdi nesse zero aqui. Deu 4, abaixei esse. Abaixei esse agora. Tá, vamos fazendo isso que vocês vão se perder igual o professor perdeu. Mais esse. Agora vou baixar o último aqui, ó. Beleza. Deu 100. Mesma coisa do outro probleminha. Quantas vezes que eu vou multiplicar o 210 para poder tirar o 100? É 0 vezes, ó. Aí depois disso, gente, vai passar a ter vírgula, tá? Vou colocar um 0 aqui. Vai ser 5, 4 vezes, tá? Mas eu já tenho a resposta. A resposta aqui vai ser 10.190 voltas, tá bom? E acho que... Ah, não, ainda tem 11, 12, 13 e 14. Questão 11. No primeiro semestre, aqui já muda, tá, os exercícios. Aqui é exercício de proporção. Houve 3 avaliações de matemática. Cada uma delas com uma quantidade diferente de questões. A tabela mostra a quantidade de questões que 3 determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que os números de acertos foram proporcionais aos números de questões por prova. Então a Meire, ó, ela fez 40 questões, ela acertou 25. A Fran fez 8 questões, ela acertou 5. A Luana, ela fez 16 questões. Quantas questões que ela acertou? É facinho. A Fran, resolvendo 8 questões, acerta 5. A Luana, ela fez o dobro de questões da Fran, foi 2 vezes mais. Então quer dizer que ela vai acertar 2 vezes mais que a Luana. Se a Luana acertou 5, a Fran vai acertar 10, porque 5 vezes 2 é 10, ó. Então só pra gente pegar aqui o pulo do gato, ó. A Luana, ela fez 2 vezes mais questões que a Fran. Por quê? 2 vezes 8 é 16. Então o número de acertos dela tem que ser 2 vezes maior que o da Fran. 2 vezes 5 é 10, tá bom? Próximo exercício. Um pintor demorou 2 horas e gastou 1 litro de tinta para pintar uma superfície de 10 metros quadrados. Nessa mesma proporção, ele projetou os gastos para pintar outras superfícies e organizou como mostra a tabela abaixo. Então vamos colocar aqui, gente, ó. 1 litro de tinta, 2 horas, e ele pinta 10 metros quadrados, tá? Está aqui no texto. Para pintar uma área de 200 metros quadrados, ele vai gastar quanto de cada um? Então repara que aqui agora passa a ser 200 metros quadrados, tá? Bem fácil também esse aqui, ó. A quantidade de área, que é o metro quadrado, ela aumentou quantas vezes, ó? Ela aumentou 2 vezes, né? E aumentou quantos zeros aqui? 1 zero, então ela aumentou 20 vezes. Então, qual vai ser o total de litros de tinta gastado? Vai ser 20 vezes maior. Se ele gastou 1 litro de tinta na primeira situação, você vai fazer 1 vezes 20, vai dar 20 litros de tinta. E para as horas é a mesma coisa. Ele vai gastar 20 horas a mais. 2 vezes 20 é 40. Então ele vai gastar 40 horas e 20 litros. Ó. Tá bom? 13. Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade for de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é d. Então assim, gente, ó. Quando o trem anda a 40 km por hora, ele vai de uma cidade a outra em 2 horas.
Se a velocidade do trem fosse de 80 km por hora, qual seria o tempo gasto? Vamos raciocinar um pouquinho, gente. Ó. A velocidade ela aumentou 2 vezes, tá bom? Quando a velocidade aumenta, o que acontece com o tempo de viagem? Ele vai aumentar ou vai diminuir? O tempo tem que diminuir, você está andando mais rápido. E ele vai diminuir também 2 vezes. Ó. Diminuir 2 vezes é dividir esse tempo por 2. Ó. Então, se numa viagem de 2 horas, de 40 km por hora, ela fez em 2 horas, em 80 km por hora ela tem que fazer 2 vezes menos que 1 hora, que é a metade. Ó. 2 dividido por 2 é 1 hora. Então essa 3 é a letra A, tá bom, gente? Então a correção era isso daí. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.